I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite, Deus vos abençoe. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui juntos, reunidos, né? Nós aqui, vocês daí, juntos conectados para mais um programa, para mais uma live, né? Está aqui comigo hoje, irmão Sérgio. Deus abençoe, irmão Sérgio. Boa noite, irmão Johnny. Boa noite, nossos amados irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Que possamos ter um bom momento, né, irmão Johnny? Amém. Em torno da palavra. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez com aquilo que nós temos de melhor, né? Sim. Com a arma que nós temos, com a melhor arma que nós temos para as nossas vidas, para enfrentarmos aqui, enquanto aqui, a maior, para estarmos na maior batalha jamais pelejadas e vencermos através da palavra. Amém. Amém. Mais uma vez, Deus vos abençoe muito. Hoje nós gostaríamos de ler uma escritura. Fica em 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 7 e o verso 8. Nós estávamos conversando ali, eu e o irmão Sérgio, e nós gostaríamos de falar um pouco. Há pouco tempo chegou uma mensagem, né, da Crentes da Bíblia, e o título dela é Uma Trombeta que dá um sonido incerto. Então vamos à leitura da Escritura, 1 Coríntios 14, versos 7 e 8. Diz assim, irmão Sérgio: Sim. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos ou diferentes, né? Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Nós lemos a Escritura e nós temos sempre que voltar, né? Sim. O apóstolo Paulo, quando ele traz isso, na época dele não havia as sirenes que nós temos hoje, sirenes de guerra, luzes vermelhas, né? Como nós temos aí, os sinais, os avisos. Nós vemos as nações que estão sendo atacadas, principalmente ali, às vezes você vê uma reportagem, irmão Sérgio, Sim. sobre Israel, e você vê aquelas sirenes, né? Você vê ali aquelas coisas tocando, o povo sabe, estamos sob ataque. Uhum. O apóstolo Paulo aqui, se voltar um pouquinho só, eu não vou ler, né? O tempo nosso é pouco, mas no capítulo 14, a partir do primeiro verso ali, tem um título que diz: o dom de profecia é superior ao de línguas. O apóstolo Paulo começa a ensinar, a trabalhar com aquele povo que estava em uma confusão. E ali eles se reuniam e todos falavam em língua, e o próprio apóstolo Paulo fala: se vier um indouto aqui, um exemplo, vem um visitante na nossa igreja, o apóstolo Paulo falando, e ele chega, está todo mundo falando em língua, o que que ele vai entender? Ele vai falar que somos loucos. E ele começa a ensinar, começa a trabalhar com eles, e ele fala: assim é como um instrumento. Uma coisa inanimada, ela não consegue produzir um som. Mas quando alguém vem e pega aquela coisa ali, aquela flauta, a cítara, um trompete, um trombone, seja qual for aquele instrumento ali de sopro que aquela pessoa vai usar, se um não for diferente do outro, não dá para você dizer assim: ó, alguém está tocando uma flauta. Alguém está soprando um saxofone ali. Nós sabemos de longe, ó, tem
saxofone, alguém está tocando um saxofone. O apóstolo Paulo, então, ele entra nisso, e ele, então, no verso 8, ele fala algo que ele diz: porque se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Isso nos leva ao Velho Testamento, né? Nós sabemos que lá no Velho Testamento havia a trombeta. Havia ali sobre as muralhas quem ficava ali vigiando, cuidando e avistava quem estava vindo, irmão Sérgio. Sim. Se estava vindo um rei, um amigo, alguém, ele tocava aquele som de amigo. Está vindo um amigo nosso, um rei. Abram os portões, preparem-se para recebê-lo, a recepção. Mas se era ali alguém preparado para a batalha, se ele via carros com cavalos, com poeira levantando, e o som de um exército, quem sabe de espadas, de escudos, de armaduras batendo, ele tocava um outro som. Sim. E aquele som não era prepare-se para receber o nosso amigo, o nosso rei, o nosso convidado, o chanceler, mas ali a trombeta, o trombeteiro ia tocar aquela trombeta, mas ele ia trazer um som de batalha. Sim. Um som de guerra. Preparem-se. Larguem as quitandas, larguem as roupas, larguem essas coisas. Peguem as crianças, vão para dentro de casa, se preparem. Peguem o elmo, a armadura, as lanças, as espadas. Peguem os escudos, preparem-se. Está vindo um exército inimigo. Fechem os portões. Tranquem a cidade, preparem tudo. E com certeza a cidade se trancava toda, preparava os soldados. E eu penso que sempre quando tinha algum perigo, eles já deixavam tudo preparado ali. Já tinha, eu penso que nas casas, irmão Sérgio, já ficava, quando abria a porta ali, a armadura do pai da família com a espada, com o escudo, já ficava num lugar estratégico. Na posição certa. Na né? posição certa, era iminente, qualquer lugar, qualquer hora poderia aparecer. E o apóstolo Paulo, então, ele nos leva nisso. Se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Havia um homem lá em cima que tinha o poder de tocar a trombeta e salvar vidas. Sim. Nós vemos as sirenes no Japão, eu já vi reportagens sobre isso. Antes do tsunami, eles conseguem prever aquelas ondas que vêm, avisam as pessoas, para as pessoas deixarem as suas casas ali no litoral, para que perca só o material. Se aquele trombeteiro estiver atento, e ele olhar e falar, ó, vem um exército, e ele tocar a tempo, e tocar o som certo, irmão Sérgio, ele vai evitar muita morte. Justamente. Aquela cidade vai se preparar, vai trancar as suas portas, os flecheiros já vão, né, pegar as suas posições, já pegaram as suas aljavas, né? Isso. As suas aljavas ali, e ficar tudo preparado, porque ele tocou, ele avisou. Mas e se estiver vindo um exército, e ele tocar, avisar que está vindo um amigo? Ou às vezes é um perigo. Ou não avisar, né? Ou não avisar. Nós podemos recordar também falando de trombeta, e esse que está ali para avisar seria até uma atalaia, né? Sim, sentinela. Nós podemos, sentinela, justamente, nós podemos ir em Ezequiel, Sim. Ezequiel 4, Ezequiel 33 também, Sim. né? Agora já se referindo a algo mais espiritual, não que a escritura não seja espiritual, né? verdade. Porque nós podemos tomar vários eventos Sim. aos quais nós temos, Sim. mesmo no lado natural da coisa, algo que representa muito o espiritual. Porque quando nós vemos, um exemplo, né? Sim. Igrejas, quando nós vemos as pessoas pregando, quando nós vemos... eu vou tomar aqui uma palavra mais pesada, irmão Johnny e irmãos, para nós termos um melhor entendimento, quando nós vemos mercenários. Todos estão com uma trombeta na mão, né, com uma buzina. Todos estão com
ali para poder anunciar algo, mas anunciam um sonido totalmente incerto, né? Como Paulo refere. E aquilo, quando nós falamos em igreja, irmão Johnny, como hoje, se nós formos observar, como que as pessoas estão correndo para a igreja e achando que a igreja é o refúgio, né? Mas o refúgio não é a igreja, o refúgio é o som verdadeiro, né? Como eu disse, olhamos para algo natural, porque nós olhamos para a igreja como as paredes, né? Sim. Como a imagem bonita da igreja, e alguém corre, é uma porta aberta, e é óbvio que a gente entende, né? Pela manhã nós acordamos, nós vamos para onde? Para a igreja. Mas é algo material, algo natural, que ali está, e nós podemos considerar um momento e o lugar que nós encontramos um sonido. Sim. Né? Mas são muitos os lugares e são muitos os sonidos incertos. E ali, vamos se tratar agora a igreja como o templo, né? E naquele lugar sai um som. E qual lugar? Em todos os lugares que podemos chamar de igrejas. Em todos os lugares. Verdade. Ali tem uma trombeta, Sim, né? Mas será que ali tem um verdadeiro atalaia? é verdade. Que ele pode, assim como Ezequiel, tomar responsabilidade? Porque em Ezequiel 33, se ele vesse o perigo, né? Se ele vesse o perigo iminente chegando, se ele vesse alguém perdendo a sua vida e ele não avisasse, o sangue Na daquele mão alguém, né, estaria, ou seja, a responsabilidade daquele alguém estaria na mão daquele trombeteiro. Verdade. Até um hino, né, falando sobre o trombeteiro, não é ou não? Eu estou enganado. Eu posso estar enganado, mas vamos seguir aqui. Em Ezequiel, aquele homem, aquele atalaia, se ele não avisasse do perigo eminente, sim, né? sim. O sangue daquele indivíduo estaria na mão dele. Mas se ele avisasse e aquele indivíduo não prestasse atenção, ou seja, nós estamos falando de um som certo, Certo. não de um som incerto, porque se Ezequiel, como uma atalaia, mostrando ali, se ele não avisasse, ou se ele deixasse passar de liso, né? O sangue daquela pessoa estaria na mão dele. Sim, verdade. Né? Ou se ele falasse algo contrário, como nós vemos, em muitos casos, sons incertos som em de festa todos no os lugar da lugares. batalha. Justamente, ao invés de um som de preparar, de santificar, irmão Johnny, de se livrar das coisas do mundo, há muitos sons Sim. aí que nós podemos relaxar, que nós podemos ficar tranquilos, que nós podemos contar com as riquezas, com as maravilhas, mas enquanto aqui nessa terra... Irmão Sérgio, batendo com o que o senhor diz, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 14, ele fala assim, olha, o instrumento está lá. Sim, Ele não sai som sozinho, sim. ele é inanimado. Uhum. Quando vem alguém e pega aquele instrumento, ele vai produzir o som. O ser humano é da mesma forma. Justamente. Quando ele está nas mãos de Deus, Uhum. ele produz o som certo. Verdadeiro. O senhor chegou já no ponto da igreja, que é o ponto chave. Isso. Porque o profeta nessa mensagem uma trombeta que dá um sonido incerto, ele vem mostrando para nós que todas as coisas hoje são incertas. Incertas. E uma coisa incerta, você não pode confiar nela. Justamente. O profeta mostra a política, é incerto, nós sabemos disso. Sim, sim. O profeta mostra a democracia, é incerto. O profeta vem mostrando as organizações unidas, são incertas. O profeta vem mostrando a vida no lar, ficou incerta. Justamente. E ele vem pontuando cada coisa dessa como incerto. Uhum. Aí ele nos diz assim no parágrafo 41, aonde
o senhor estava falando, ele diz assim: então você diria, irmão Brana, você está nos colocando em apuros aqui. Você está pintando um quadro terrivelmente escuro. Ó. E minha intenção era fazer isso. Uhum. E eu quis fazer isso. Eu fiz isso com um propósito, para que eu pudesse dizer isso. Haveria alguma coisa certa? Ó. Ele pergunta. Sim, há uma coisa que é certa. Estou tão feliz por isso, que há uma coisa em que você pode colocar sua confiança e estar seguro de que está certo. Quanto tudo mais houver perecido, isso permanecerá. Sim. Assim como um instrumento é inanimado e precisa de alguém para produzir o som, Deus também tem uma trombeta para tocar. Sim. E essa trombeta do evangelho, o profeta fala, Deus podia ter escolhido o vento, o sol, o mar para pregar esse evangelho, mas ele escolheu o homem. Só que aí nós vemos os homens, até mesmo as igrejas, com um sonido incerto. Eu creio que nós vamos sempre ter que voltar lá atrás para citar hoje. Se o sentinela estivesse lá e tocasse, é festa, preparem-se. Uhum. E o povo já colocava o seu melhor vestido e os homens a sua roupa de gala e passasse do lado de uma lança e não pegasse, não colocasse a sua couraça e fosse o exército, aquela nação, aquela cidade toda seria destruída. Quantas mortes? Hoje, irmão Sérgio, nós temos muitas igrejas. Sim. Nós temos mais de 33 mil denominações diferentes. Só que nós temos que avaliar o som que é dado. Irmão Brana, só está pintando um quadro terrível, escuro. Ele disse, essa é a minha intenção. Uhum. Só há uma coisa que é certa, disse o profeta de Deus. E ele cita São Mateus capítulo 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O profeta de Deus, ele então nos leva na única coisa que é certa. Sim. O único terreno que é certo, que é confiável. A palavra incerto é instável, né? É algo que você não pode confiar, não pode se apoiar, não pode descansar sobre aquilo. Nós estávamos conversando ali agora, antes, sobre essa tragédia ali do Rio Grande do Sul. Houve há 80 e poucos anos atrás. Depois disso fizeram barreiras, depois disso fizeram muros, depois disso colocaram máquinas para tirar as águas, que se a água passasse. Mas tudo se mostrou incerto, Sérgio. Bom, Sérgio, as barreiras abriram, não aguentaram, né? As comportas ali, os diques romperam, os muros não suportaram. Sim. Pouco tempo antes de ter uma proporção maior, eu vi um vídeo de um homem mostrando ali aquele muro aonde cercava o centro de Porto Alegre e ele mostrando, olha, essas lojas não estão cheias de água por causa desse muro. E ele estava em cima do muro. Mas aonde não tinha água agora, claro, agora abaixou, mas há pouco tempo havia 5 metros de água dentro. Uhum. Depois até chegando ao 3º andar. Foi incerto também. Não, mas as bombas irão tirar a água dali e jogar para outro lugar. Foi incerto também. Só há uma coisa certa, irmão Sérgio. Isso é a palavra de Deus. E aí nós temos que olhar não só a trombeta, mas o trombeteiro também. Sim, justamente. A Bíblia diz, examinai os espíritos para ver se são de Deus. Justamente. Nós temos que pegar o que é pregado, o que é falado. Se aquilo é para a hora em que nós estamos vivendo, se aquilo é para o dia que nós estamos vivendo, a pessoa pode estar sinceramente errada. Uhum. Se não estiver de acordo com a palavra, com o que Deus deixou, com o único fundamento certo, que vai passar céus e terra, mas não pode passar, é incerto, irmão Sérgio. Justamente, incerto. irmão Johnny. Tudo que o homem, né, faz, tudo que o homem põe a mão e ele não confia em Deus e ele não coloca Deus em cena, né, não tem nada incerto.
como diz São Tiago, né, no seu capítulo 4, ele repreendendo as pessoas pelo adultério, por tantas coisas, por até julgar, né? E as pessoas, não me recordo o versículo, mas eu posso pegar bem rapidinho aqui, quer ver? Me parece que é no versículo 16, eu citei isso um dia desse, não me recordo se foi com os jovens, acredito que sim. São Tiago vem mostrando a maneira que nós precisamos, é como você falou, irmão Johnny, tudo nós dependemos de Deus. Sim, Né? sim. Quando Deus está no negócio, com certeza o som vai ser certo, com certeza as coisas vão andar. É por causa disso que você citou aí o irmão Brana mostrando, né? Tudo vai passar, mas as minhas palavras, Não. as minhas palavras não vai passar. Tudo que o homem inventar, disse Daniel, né? Todos os reinos Sim. vão ruir, tudo vai acabar, né? Por quê? Tudo são coisas incertas, como o irmão mesmo citou, mas o São Tiago aqui, ele está mostrando que eu preciso confiar naquele que me deu a sua palavra, Verdade. naquele que começou, assim, lógico que eu estou tomando aqui, eu vou ler, Sim. como que eu não vou confiar em Deus que começou em mim a boa obra? Deus começou alguma coisa que ele não pôde terminar? Uma vez ele arrependeu de ter feito o homem e ele terminou com aquele homem em um certo período, né? Acabou com tudo, mas ele começou ali uma outra era. Né? Nós vemos que depois de Noé veio uma outra era. E ali estava Noé, olha, você vê, mesmo diante de um juízo havia um homem Sim. dando um caminho certo. Vamos no nossa escritura, tocando uma trombeta certíssima. Vai ser destruído tudo, mas tem. E ele haverá um tinha a escape. palavra que é certa, né? Justamente. É o que você citou aí. Não era somente o sonido ali, mas o trombeteiro também, né? Era um homem o qual estava diante de Deus, Deus pôde falar com ele, porque Deus teve misericórdia dele, e como é bom a gente entender disso, Deus teve misericórdia dele e da sua família. Né? Até nisso aí nós vemos eleição. Né? Era uma destruição, irmão Sérgio. Deus destruiu, irmão Johnny. Deus destruiu a terra, mas ali ele deixou eleitos, né? Que através da sua palavra seriam salvos, mesmo diante do juízo. Mesmo diante do juízo, ali teve um sonido certo, havia uma trombeta ali que preparou alguns, e não importou, é bom que nós falamos isso e pensamos nisso o tempo todo das nossas vidas. Tiveram alguns ali que não importaram o tempo que passou. Eles estavam fixados naquilo que eles ouviram, eles sabiam que o sonido era certo, ou pelo menos Noé sabia, né? Sim. Ou pelo menos Noé nunca descreu. É verdade. Imagina, um homem ser escolhido por Deus para vir e trazer uma mensagem que era uma trombeta corretíssima, né? Era um som certíssimo, e ele mesmo não crê, mas não, ele nunca descreu. Nunca. E ele não teve, irmão Johnny e irmãos, ele não foi um homem que viveu as mil maravilhas por ser um trombeteiro correto, certo, e ter um sonido, ter a sua trombeta, ter o que falar também dando um sonido certo. Verdade. Ele foi um homem, como nós até falamos ontem, podemos entrar um pouquinho, ele foi um homem que foi um sacrifício contínuo. Sim. Porque mesmo com o anúncio correto, falando a palavra de Deus, ele teve problemas, ele teve dificuldades, mas ele nunca saiu, né, diante de Deus, ele nunca deixou a responsabilidade, ele se manteve ali. Sim.
Porque o que ele havia falado, não era ele que ia, não era somente ele, porque ele também tinha parte, não era somente ele que ia sustentar aquilo, mas a sua vida sustentaria o que ele falou e Deus também sustentaria. Com certeza. Porque Com certeza. como que Deus sustentaria? Cumprindo com o que Deus havia falado com ele. Então, mas tudo que o homem, voltando no início aqui, irmão Johnny, fica à vontade, Tá bom. tudo que o homem faz, tudo que o homem cria, tudo que o homem constrói da sua cabeça vai ruir, Vai ruir. né? Tudo que o homem inventar será um sonido incerto. Sim. É por causa disso que nós temos, Sim. eu acredito que ali há pastores nos ouvindo, né? Me lembrei do pastor Vilaça, acredito que ele deve estar nos ouvindo. Que confiança nós temos em Deus, irmão Johnny, pastores, né? Sim. Aqueles pregadores que estão nos ouvindo, que confiança nós temos em Deus. Ele nos escolheu para trazer aqui um som certo. Sim. Né? Para quem? Para a sua esposa, para preparar a sua esposa para o grande dia. Que maravilha que nós podemos confiar em Deus e confiar em sua palavra e nós podemos tomar só aquilo, irmão Johnny, que ele nos deu, Com certeza. só aquilo que ele trouxe. Porque se nós certeza. abrirmos uma janela, nós vamos ver quantas trombetas há. Há muitas. Né? Muitas, irmão Sérgio. Quantas trombetas há, quantas pessoas ouvindo um som e sendo enganadas. Quantas pessoas, irmão Johnny, chega só um Sim. pouquinho perto de mim, na sua mão, ganhando um tapinha É nas costas. verdade. Quantas pessoas ganhando um tapinha nas costas ao invés de ouvir um sonido que estremeceria, porque a palavra, o sonido da palavra, ele nos traz temor. É verdade. Ele nos faz reverenciar, porque não é um qualquer sonido, não é qualquer trombeta, né? Não é qualquer anúncio. Espera aí, o anúncio, a trombeta que nós estamos ouvindo hoje é para nos preparar Amém. para uma grande entrada triunfal. De uma vez por todas, eu diria, irmão Johnny, é a minha visão dentro da nossa meditação, uma entrada triunfal, de uma vez por todas, de volta à eternidade. Amém. Não é? Amém. Sim. E quando nós vamos sair dessa eternidade? Nunca mais. Viemos aqui, fomos manifestados nesse mundo, eu penso, cada um, dentro, como disse Paulo, Sim. somos todos membros de um corpo. Isso. Mas o próprio Paulo ali, ele veio trazendo agora o quinto de Efésios, que nós podemos chamar como trombeteiros. Sim. Não é? Cada um na sua posição. Cada um na sua Sim, seu posição. ministério. Para que viemos aqui? Porque teriam pessoas eleitas, teriam pessoas não eleitas, e teria um grande plano de Deus a ser executado através da sua trombeta, através da sua palavra. E esse grande plano de Deus, haveriam homens, haveriam trombeteiros, que dariam sentido, né, ao Isso. grande plano Isso. de Deus através de um sonido certíssimo. Irmão Sérgio, e através dessas flautas, Sim. homens, Sim. né, flautas Uhum. humanas, o Espírito de Deus, usando o homem, ele tem sempre que fazer, ele tem sempre que pregar o que Deus deixou. Justamente. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O apóstolo Pedro diz que essa terra foi criada e permanece pela palavra. Sim, sim, E pela mesma palavra já foi proferido o juízo. sim. Então, se Deus já falou a palavra, o juízo é inevitável. Uhum. Então, Deus, antes do juízo, ele levanta flautas. Sim. Como tinha uma quinta aqui, né, ontem, pregando sobre o sacrifício contínuo. Sim. Só que as pessoas, irmão Sérgio, elas não querem, poucos querem. Isso. A grande maioria não quer ouvir o som certo. Uhum. O apóstolo Paulo não falou, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a festa? Isso.
Nós sabemos que há uma festa, uma comemoração da ceia das bodas do Cordeiro. Mas para chegar lá, é uma luta, Sim. é uma batalha, é um contínuo sacrifício. É uma batalha todos os dias. E enquanto nós estamos nessa batalha, os soldados, que somos nós, precisam ter as ordens corretas. Justamente. E a ordem correta tem que ser sempre a palavra de Deus. Deus está usando, Deus tem os seus instrumentos que ele usa, mas Satanás também tem. Justamente. E São Mateus capítulo 24, no verso 24, a Bíblia diz que teriam falsos cristos ungidos, falsos mestres, falsos profetas, que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até o escolhido de Deus. Se nós formos em São Mateus capítulo 7, no verso 21 em diante, a Bíblia mostra de um grupo de pessoas que chamam o Senhor de Senhor, Senhor em seu nome. Nós profetizamos, pregamos. Nós fizemos maravilhas. Nós ajudamos os necessitados e Deus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. Que coisa. Então o Senhor fala isso para aqueles que estão fazendo maravilhas. E há pessoas que buscam essas coisas. Nós sabemos que o nosso Deus, ele cura, ele liberta, ele salva, ele faz maravilhas, ele é maravilhoso, ele criou todas as coisas. O Senhor falou sobre ele começar uma obra e não parar no meio. Deus não tem falta de recurso. Isso. Deus, em momento algum, ele começou e parou. Não, eu creio que eu comecei errado, eu vou ter que desmanchar. Isso. Ficou errado. Não. Deus é perfeito. Perfeito é de início ao fim. Ele não muda, ele não aprende, ele não acrescenta nada. Então, quando ele começa uma obra, ele vai terminar aquela obra. Sim. Muitas vezes nós achamos que uma coisa está incerta. Porque às vezes nós estamos olhando aquilo do ponto de vista natural e humano. Isso. Mas se nós levarmos aquilo à luz da palavra, à luz da escritura, aquilo é certo. O Senhor falou dos dias de Noé. Deus falou: Noé, o fim de toda a carne é vindo, faze para ti. Isso. Falou para ele a madeira, os andares, a largura, o comprimento, todas as coisas, como seria feito uma janela lá em cima, uma porta lá embaixo, mas madeira de golfer, Senhor. Pega uma aroeira, né? Pega uma madeira, uma sucupira, que é boa, que é dura, o prego quase não entra, mas Deus falou golfer. Deus manda pegar uma outra, passar ela no fogo, fazer um betume, betumar aquela arca. Ele fez a coisa certa porque ele se estabeleceu no som certo. Isso. Ele seguiu os mandamentos, ele seguiu a palavra de Deus. Irmão Sérgio, em todo o tempo, aquele que ficou com o que Deus deixou, ele teve um som certo. Verdade. Nesta mensagem, a trombeta que dá o sonido incerto, no 52, o profeta fala do apóstolo Paulo e ele diz assim: pois bem, Paulo disse nas escrituras que é como treinar um soldado. Não é treinar alguém para dançar. Deixa eu te ensinar uns passos de dança. Não. É treinar um soldado. Treinar um soldado para um sonido. Ou seja, você vai preparar aquela pessoa para aquele som. Isso. Quando ela ouvir aquele som, ela já pula. É guerra. É batalha, né? Sim. As sirenes soaram. É o quê? É terremoto? É maremoto? Não, é guerra. Agora, um soldado tem que aprender os sons da corneta ou da trombeta. Se a trombeta toca e ele não sabe se deve atacar ou se deve recuar, se ele não sabe a diferença, que tipo de exército confuso você teria? Irmão Sérgio, o senhor falou sobre os trombeteiros, mas e esse exército que está aí fora, que está querendo pare de sofrer, que está buscando apenas as coisas naturais? Isso. Nós vemos as igrejas pregando, fazendo ali os seus cultos. Pouco tempo, eu passei próximo de um lugar, eu fiz um culto de evangelismo, 2 casas após uma congregação. E lá eles cantaram mais ou menos uns 40 minutos.
Depois um moço subiu e falou algumas palavras, uns 15 minutos. Depois eles cantaram mais uns 40 minutos e acabou o culto. E eu fiquei observando de cá, mas observando ali. Hoje as pessoas também não estão procurando um lugar que dá um som certo. Quando você mostra para ele o que a Bíblia tem deixado, nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos segundos da humanidade. Verdade. Essa porta está se fechando. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, Lucas 17, do 26 ao 30, expõe esse quadro ali de como foi lá, assim seria nesse dia. Mas havia um Abraão, lá nos carvalhais de Manre, lá em cima, separado, que havia ouvido a palavra de Deus, havia se posicionado por aquilo, havia se guardado naquele lugar, confiando em Deus. Hoje é da mesma maneira, as pessoas têm procurado muito o comprar, o vender, o edificar. Eles casam, dão-se em casamento e procuram lugares onde dão um som, onde a trombeta toca uma festa agora. Justamente. Mas a festa não é agora. Justamente. Agora é batalha, agora é luta, agora é sacrifício contínuo, agora é vida cristã, agora é mais do Espírito Santo, agora é amor divino, agora é subir a estatura de um varão perfeito. Justamente. Agora é um coração limpo, sem raiz de amargura, agora é o perdão sendo exercido. Essa é a trombeta real de hoje. Hoje é arrebatamento. Verdade. Eu estava comentando. Preparação, né? Limpeza. Limpeza, irmão Sérgio. Pensa para o senhor ver. Esses dias, você abria os noticiários, guerra da Ucrânia. Daí a pouco, você abre os noticiários, guerra em Israel. Agora você abre os noticiários, é o Rio Grande do Sul. O que vai ser amanhã? Hoje eu ouvi que lá em Taiwan, houve um terremoto. E o que será amanhã? O que será mês que vem? Sim. É tudo incerto, a nação é incerta, o país é incerto, as religiões são incertas. Há um terreno certo. Isso. A palavra de Deus. Sim. E no momento que a trombeta está chamando nós a uma preparação, né? Trombetas mostrando tanta facilidade, né? Como você diz, realmente convidando e preparando as pessoas para viverem muitos anos na Terra. Quando uma coisa que assim, a gente sabe a maneira como lidar com isso, né? A gente vê as pessoas, eu já acompanhei alguns, acompanhei assim, em vídeos, né? Vendo alguns vídeos das pessoas pedindo e orando pelo Brasil, porque dentro delas já ouviram, dentro delas alguém já foi convidado, né, a uma vida de não sofras mais, né? Mas se nós tomarmos a realidade que Paulo deixou para nós hoje, para os seus dias, e é lógico, a palavra é tão vigente, né, irmão Johnny? Sim. A palavra é tão agora, a palavra é tão hoje, é tão viva, justamente. Sim. Ela é viva e eficaz, né, disse Paulo, que Paulo, ele nunca mostrou, vamos tomar aqui trazer algo ao contrário do que Paulo disse. Paulo nunca disse assim, ele sofreu por nós, tá bom demais, não precisamos sofrer mais. Não, Paulo falou assim, padecemos. E padecer não é ser um sacrifício contínuo, padecer não é viver a palavra, padecer não é negar a nós mesmos, padecer não é receber esse sonido de que nós precisamos e não temos aqui cidade permanente? Sim. Verdade. Né? Porque se alguém quiser ficar aqui, só há uma coisa que não há sonido que vai garantir que você vai ficar aqui permanentemente. Sem que, assim como nos dias de Noé,
essa terra mais uma vez passa por outro batismo, né? Nós vimos no tempo de Noé justificação, Sim. né? Nós vimos no tempo de Jesus Cristo ali santificação, a terra sendo batizada, e não foi algo, irmão Johnny, lindo de se ver. Não. Se nós formos pegar a Escritura e colocar assim um grande quadro, né, em Noé, não foi algo lindo de se ver as pessoas morrendo, ver as pessoas, famílias indo embora, nunca foi algo lindo. Corpos boiando, né? Você já pensou? Mas havia um sonido certíssimo, Sim. né? Que alguém precisaria deixar os prazeres, deixar os efeitos do mundo, do dia, para quê? Para viver alguns anos entre os animais, entre os estrumes, viver alguns dias trancados. Havia um sonido certíssimo, né? Sim, sim. Nos dias de Jesus, quando a terra estava passando pelo batismo de sangue, pela santificação, meu Deus, a Bíblia diz que a terra escureceu, Isso. Tremeu. tremeu, Sim. estrelas. O sol ao meio-dia, né? Você já pensou? Não dava o seu brilho? Que coisa horrível de se ver. Mas havia alguém que estava entendendo o que estava acontecendo. É verdade. Né? Porque trombetas foram tocados. O Filho do Homem está vindo. É necessário que ele morra. É necessário que o grão de trigo caia na terra e morra, porque se ele cair na terra ali e morrer, ele vai voltar e muitos com ele. Sim. Sim. Houve vários sonidos, É né, verdade. avisando aquilo, mas alguém não queria que ele morresse. Vamos lembrar aqui dos 2 discípulos do caminho de Emaús? Qual que era a conversa deles, né? Verdade. O próprio Jesus, depois de ressuscitado, ali andando com eles e eles conversando. Puxa vida, nós confiamos tanto nele, irmão Nós Johnny. achamos que seria. Nós achamos que seria ele que seria, né, a nossa salvação. Irmão Johnny, você já imaginou agora, eu sou um pouquinho meio afoito Não, no que eu vou muito bom, falando, eu muito vou bom. pensando as coisas. Você já imaginou? Vamos tratar depois do rapto, as pessoas, depois de um tempo do rapto, vão descobrir que ouviram sonidos incertos. E perceber coisas acontecendo aqui. Meu Deus! Não era para ter acontecido. Não era para ter acontecido, não foi o mesmo por um período que aqueles discípulos passaram. O que Jesus falou com eles? Vê que vocês nunca ouviram falar daquele Jesus sobre Moisés? Nunca ouviram Moisés falando sobre ele? Verdade. Que ele teria que descer à sepultura, mas que ele não ficaria. Você já imaginou? Porque haverá um sonido depois do rapto. Sucedeu, e você ficou. Nossa. Mas antes daquele sonido, está havendo aqui um sonido agora, né? Através da palavra. Vamos nos preparar, vamos nos render à palavra, vamos nos santificar, vamos nos encher com o Espírito Santo. Através de quê, irmão Johnny? Através da palavra. Amém. Que é esse sonido maravilhoso, que é esse alerta para nós hoje, Verdade. né? Sim. Para que amanhã não venhamos ouvir o rapto se sucedeu e você ficou, É verdade, né? Moisés. Agora nós estamos chegando ao final, como o irmão Johnny mesmo disse, Deus começa, Deus termina. Sim. E ele começa e termina, e ele começa uma nova era e termina, ele começa algo novo e termina, ele termina. Ele começou em nós a boa obra, e eu penso que nós estamos aqui no final, não haverá mais esse período em uma terra, né? Não haverá mais um período ruim e um bom, ruim e um bom. Eu penso que agora nós estamos voltando ao 8º dia, Sim. e o 8º dia, Sim. eternidade. Amém. 7 eras se passaram. Quantas trombetas, quantos trombeteiros, quantos sonidos certíssimos, Verdade. né? Não foram muitos em todas as eras, não vão ser muitos, irmão Johnny, nesta era, Verdade. mas a terra está para passar por mais uma mudança,
Verdade. Né? Sim. Só que essa mudança agora não vai voltar mais. O espírito de Satanás com as suas coisas. O espírito de Satanás esteve... o espírito mau, o espírito contrário de Deus esteve dentro da arca. Sim. Né, através Sim. ali de um homem que veio formando uma nação, através de nações perdidas. Pessoas, o espírito lá de Caim, né? Ele continuou. Sim. Depois de Jesus, ele ainda continuou. Sim. Né? Sim. Mas agora é a hora dele ser exterminado. É verdade. Que coisa. Verdade, Né? irmão Por que Sérgio. nós sabemos disso, irmão Johnny? Porque se nós formos caminhar na palavra, Oh, meu Deus, por que A Bíblia nós diz- podemos entender isso? Não estamos ouvindo um som incerto. não. A Bíblia diz que certamente o Senhor Jeová Sim. não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Como nós citamos o dia de Noé, a Bíblia diz que seria nesses dias que nós teríamos a manifestação do Filho do Homem. Sim. Irmão Sérgio, nós sabemos que Deus se manifesta em 3 nomes de filho. Sim. Nós sabemos que filho do homem é um profeta. Uhum. Um filho do homem é um profeta. Mas o filho do homem é o Deus dos profetas. Sim. Esse Deus dos profetas, ele chamava os profetas de filho do homem. Isso. Cada um deles. Filho do homem profetiza. Isso. Filho do homem, podem esses ossos viver? Só que o próprio Moisés, ele disse que o Senhor vosso Deus levantaria um profeta semelhante a ele, Isso. ele disse, no meio de ti. Uhum. O Senhor Jesus Cristo, ele veio também no ministério de filho do homem. Sim. Ele veio conhecendo o segredo dos corações. A própria mulher lá do poço, ela disse, Senhor, vejo que Vejo. tu és profeta. Natanael reconheceu. Ele disse, eu sou. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele também se manifesta em um nome de Filho de Deus. Sim. Filho de Deus é o Espírito Santo no decorrer das eras, Sim. intercedendo pela ignorância do povo. Isso. E a Bíblia diz até com gemidos inexprimíveis, que nós não conseguimos colocar para fora, expressar. Mas a Bíblia diz, irmão Sérgio, que haverá também filho de Davi. Filho de Davi será no milênio. A Bíblia diz quando ele reinará no trono de Davi e reinará com vara de ferro. Por que vara de ferro? Não haverá um trono depois do dele. Uhum. Uma vara de madeira quebra, uma de ferro não. Ele será o governador, ele assentará no trono de Davi, seu pai, caminhando pela Bíblia. Só, irmão Sérgio, que a Bíblia diz que quando chegasse nos dias de Ló, nos dias de Noé, o Filho do Homem manifestaria novamente. Sim. Essa trombeta daria um som certo. Deus iria mais uma vez usar Uhum. um instrumento. Sim. Deus então usa o 7º anjo, o 7º mensageiro, aquele que veio para trazer a mensagem à era de Laodiceia, cumprindo Malaquias 4, Sim. versos 5 e 6. Só que a era de Laodiceia coloca o Senhor para fora. Isso. E Deus, através desse trombeteiro, ele traz uma mensagem falando, sai dela, povo meu, Isso. para que você não seja participante, não incorras nas suas pragas. Deus, mais uma vez, dá para nós um som certo. Uhum. Chamando um povo para um arrebatamento, ele começa cumprindo Malaquias 4, 5, 6, restaurando a fé. Nós, os filhos, na fé, aos pais apostólicos. Sim. Efésios 2:20, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então ele começa a nos levar a palavra, batismo, santa ceia, lava-pés, conduta, é vinho, tinto seco, é pão asmo, água, azeite, farinha. Na noite em que foi traído, não ministra-se a ceia durante o dia. E quando ele prepara, ele restaura esse altar. Deus então muda uma chave Isso. e soa uma trombeta. Uma trombeta manifestando nesse entremeio. Entre filho de Davi e filho de Deus, ele manifesta-se como filho do homem. Isso. Trazendo essa revelação, Apocalipse capítulo 10,
desce o anjo forte, né? E ele coloca um pé direito sobre a terra e um sobre o mar e diz, não há mais tempo. E ele pega esse livro, essa palavra aberta, ele entrega ao 7º anjo. Esse 7º anjo pega esses mistérios, irmão Sérgio, que João viu e não pôde escrever, Isso. que Daniel chegou a ver, mas também não deixou escrito. Mas o profeta de Deus, então, ele pega essa palavra aberta, essa voz dos 7 trovões, o que eles falaram ali, e ele então traz para nós, e nós vemos que é de Gênesis a Apocalipse, e nós vemos ele agora, no meio da igreja, Sim. pregando, dando esse mesmo som certo, mostrando para as pessoas, saia de Babilônia. Isso. Não seja um religioso apenas, não seja um frequentador de igreja, há uma palavra correta, a porta está aberta. Só estava falando de Noé. Noé fez a arca. E se viesse agora os filhos de Israel para sair do Egito, vamos fazer uma arca e pôr ela no rio Nilo, não daria certo. Verdade. Se o Senhor Jesus viesse com a mensagem de Moisés e falasse, eu vim libertar vocês de Roma, nós vamos para outra nação, não daria certo. Isso. Hoje é a mesma coisa. A mensagem agora é arrebatamento, porque agora é o batismo com fogo. Justamente. Agora não é água, agora é fogo. Vulcões em lava. Assim como foi lá em Sodoma e Gomorra, mas lá foi algumas cidades apenas. Agora é o mundo inteiro. Isso. Grande tribulação sobre a terra, 3 anos e meio. Mas essa igreja tem a promessa de ser tirada, sair daqui, ir então para a ceia das bodas, mas há uma mensagem tocando. Isso. Uma mensagem real, uma trombeta verdadeira, com o som certo, caminhando na palavra, preparando os soldados. Para quê? Abre mão. O profeta pregou, abandonando tudo. Verdade. Muito Não bom. é ajuntar tudo, é abandonar tudo. Irmão Sérgio, aquele parágrafo que eu te mandei, só podia ler ele. Leio. Creio que ele vai bater Buscar bastante ele aí bem rapidinho aqui, irmão no Johnny. que nós estamos falando sobre conhecer o som certo. Aí cabe a nós ler a Bíblia, ouvir, olhar os tempos, as estações. Sim, sim. Na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, o profeta diz no parágrafo 81. Segura o microfone. Assim. Ao deslocar as escrituras, você poderá colocar seu corpo junto a uma maneira errada. Ou ao não ouvir, né, irmão Johnny, o som, o sonido correto, poderíamos dizer, tudo está perdido, né? Os pés onde deveria estar a cabeça ou algo, exatamente o mesmo como, em outras palavras, você poderá ter Jesus ensinando a mensagem de Moisés, é o que você citou, né, irmão Johnny? Sim. Você poderá ter, ou mesmo Wesley ensinando a mensagem de Lutero. Você pode ter agora, em nossa era, ensinando aos pentecostais, a mensagem pentecostal. Vê você a confusão em que isso estaria? Os pentecostais já mostraram a sua cor, os de Lutero já mostraram a sua, foram para a denominação, ou seja, como o irmão Brana disse, né? Foi-se embora Lutero, denominou-se. Sim. Foi-se embora Wesley, denominou-se. Foi-se embora o Espírito Santo, né, aos pentecostais, Sim, acabou. Sim. E agora, né, irmão Johnny? Sim. E a nossa era, e o nosso momento, pela graça de Deus, e o nosso dia, né? Pela graça de Deus, Ele tem levantado trombetas para que nós possamos nos permanecer corretamente no lugar certo. Como diz o profeta, não tem como eu colocar os meus pés no lugar da minha cabeça. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem como nós estarmos em um lugar onde não nos pertence, enquanto a trombeta está nos mantendo e nos mandando, irmão Johnny, Sim. a uma posição correta. Tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Tem que ouvir. Depende do ouvir, né? Não há maneira de ouvir algo correto
e fazer o que é errado se nós amamos a palavra, se nós estamos dispostos a viver a palavra. Há um sonido certo, há um sonido correto, onde nós vamos colocar cada coisa no seu lugar, onde nós vamos viver cada momento no que nós devemos viver. Sim. Porque qual que é o momento hoje? Sim. Poderíamos dizer, irmão Johnny, irmão Sérgio, há muito tempo é esse momento. Há muito tempo mesmo é o momento de nós vivermos preparando. Isso. Né? Sim. Não tem como não voltar em Noé. Não tem como. Quanto tempo Noé pregando? Nossa. Pregando e pregando, né? Você já pensou? Quanto tempo Noé pregando e avisando e mostrando, e as pessoas não dando o ouvido, lógico, não eram para dar ouvidos, né? Podemos colocar a predestinação também nisso, mas quanto tempo nós também estamos ouvindo esta mensagem, ouvindo esse som, esse sonido que, como disse o anjo a João, né? João, na sua boca vai ser de uma maneira. Isso. No seu ventre? Será doce, né? Mas no ventre. No seu ventre vai ser de outra maneira. Isso. Que sonido, irmão Johnny, que somente o eleito captará, somente o eleito caminhará para isso, né? Somente o eleito vai entender que não precisa... eu não preciso comer, eu não preciso festejar de certa forma agora. Sim. Não tenho festa aqui agora. A trombeta está me chamando a uma vida de consagração, a uma vida de renúncia. Está nos chamando e não é de hoje. Bom, Sérgio, gasta-se tanto tempo com a academia. Sim. Um eleito verdadeiro que conhece o som real que tem que ser tocado e conhece quem está tocando, e ele sabe que aquilo é a palavra de Deus, ele cuida do seu corpo. Sim. Mas ele sabe que tem um transformado esperando isso, ele. Justamente, irmão Johnny. Né? E será transformado. Ele preocupa com as coisas naturais, ele trabalha, ele corre atrás, mas ele está sempre... Cumpre com os compromissos. Cumpre, honesto, verdadeiro. Mas ele está sempre olhando para essas coisas não com temor, isso, mas com alegria. Isso. E ele vê Israel na sua terra, ele vê as nações se rompendo, ele vê o homossexualismo, a prostituição, a corrupção, ele vê o amor por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Ele vê essa coisa toda tomando lugar e ele fala, eu sei que eu estou num som certo. Isso. Eu falei uma coisa com um irmão esses dias. Nós fizemos um culto em uma praça e ele falou, nossa, tantas pessoas passaram e poucas pararam. Falei, meu irmão, se muitos pararam, nós estaríamos errados. Uhum. Porque é estreita a porta e apertado o caminho. Justamente. O caminho de Deus nunca foi a multidão, nunca foi quantidade, sempre a qualidade. Isso. O som certo hoje, não temas, ó pequeno rebanho. Isso. Porque ao Pai agradou dar-vos o reino. O som certo hoje é prepara, conserta. Claro, cuida do seu corpo, é templo do Espírito Santo. Trabalha, continua, mas o profeta disse, continua plantando, mas não emaranha nas ramas. Isso. É hora disso, irmão Sérgio. Justamente. É hora de preparar, de alinhar, de ouvir a palavra, examinar com a Escritura, provar para ver se os Espíritos são de Deus, ver se esse som é aquilo que passarão os céus e terra, mas não pode passar. Mas quem pregou foi o irmão Sérgio. Vai na palavra. Isso. Ele pregou, é Bíblia, está certo? É Deus que falou aquilo. Isso. Né, sempre é necessário ter esse exame, né, irmão Johnny? Como você falou mesmo, não é só o sonido da trombeta, o trombeteiro também precisa estar na posição. Nos dias de Noé, seria Noé, não teria outro. Nos dias de Moisés, seria Moisés, não teria outro. Né? Nos dias de Jesus, não teria um outro. No lugar de Jesus, seria Jesus.
Vamos tomar um pouquinho das eras, né? Nos dias de Lutero, não seria outro, seria Lutero. Tinha que ser Lutero. Tinha que ser. Nos dias de Wesley, a mesma coisa. Na nossa era, tinha que ser um homem escolhido por Deus. Porque a trombeta não seria algo de um homem, é onde as pessoas tropeçam, né? E agora não pode ser um homem Não também. pode ser, né? Agora é um povo. Então, não seria a trombeta de um homem. Aquilo que viria seria de Deus. Haveria um sinal Sim. e uma voz, né? Para onde olhar, observar a voz. A voz é verdadeira, o sinal tem que ser verdadeiro, Tem que ser verdadeiro. né? Mas a voz também precisa ser verdadeira. Então, não teria outro mensageiro, não teria outro homem escolhido. Para mim finalizar São aqui, 8 eras, 8 mensageiros, são 7. são 7. Né? Não estaria nada fora de posição, como eu li aqui o parágrafo que o irmão me mandou, não estaria nada fora de posição. Eu penso que é a única maneira de nós nos alegrarmos, irmão Johnny, e fazermos festa, é porque pela graça dele nós podemos identificar o sonido certo. Sim. Né? Sim. Quantos vão correr, quantos querem, quantos fazem tanta força, mas a própria Bíblia disse que não é para aquele que corre, Nem para quem quer. nem para quem quer, é para aquele que Deus se compadece. Então, terminando aqui a minha participação, nosso tempo já foi embora. Ele tem se compadecido de nós, irmãos e irmãs, ele tem se compadecido de nós e ele tem aqui dado a nós um sonido verdadeiro. Para muitos é difícil É verdade. ouvir isso, mas para o eleito é prazeroso, porque o eleito, voltando aqui um pouquinho no tema de ontem, é um sacrifício contínuo. Ele sabe para onde ele está indo, porque a trombeta, ela anuncia algo aqui, mas ela também anuncia um destino, né, irmão Johnny? Sim, sim. Ela não anunciou, a palavra não tem anunciado aqui uma vida na presença de Deus para quê? Para você poder passar por aquela porta estreita. É verdade. E do outro lado da porta É estreita, verdade. há algo nos esperando, né? Ao atravessar a cortina, há algo nos esperando. Para muitos aqui atravessarão, outros já atravessaram o Jordão. Ali está um momento, um lugar esperando maravilhoso. Para muitos não haverá um Jordão, mas haverá uma cortina, haverá uma dimensão a ser ultrapassadas pelo sonido certo. Amém. Né? Amém. Quantos atravessaram o Jordão? E o irmão Brana cita numa mensagem: eu não terei que atravessar o Jordão sozinho, ele estará lá me esperando. Né? Quantos já atravessaram o Jordão e alguém estava ali lhe esperando? Está chegando a nossa hora, o nosso momento de recebermos a nossa redenção plena. Sim. Né? Temos um sonido avisando isso, temos um sonido avisando isso. Está chegando o momento de recebermos novamente os nossos irmãos. Está chegando o nosso momento. Há um sonido falando isso, há uma trombeta anunciando isso. Está chegando o momento de nós cruzarmos essa dimensão, né? Dimensão pequena, dimensão onde há limitações, mas haverá uma dimensão onde não haverá limitações. Amém, há um Senhor. sonido, há uma palavra, há uma trombeta anunciando isso para nós. Irmão Johnny, e quem dará ouvido a esse som? Né? Quem Com tem certeza. dado ouvido, como disse Paulo, à nossa pregação? O povo gosta de escolher muito um instrumento, né? Justamente. Deus E facilidade, escolhe o e instrumento. coisas fáceis, coisas boas demais. Mas como disse Paulo, padecemos por aquele que sofreu por nós. Né? Que trombeta, que sonido que aos ouvidos de alguns não darão conta, não estarão dispostos. Sim. Mas que nós possamos estar dispostos a dar a nossa vida pela palavra e que essa palavra ela venha cada dia a nós, porque é através dela que nós chegaremos
Amém. É através dela que nós venceremos. É através dessa trombeta, desse sonido certo que nós, um dia, quem sabe, poderemos sentar naquela grande mesa, irmão Johnny. Como diz o profeta. Servido por anjos. Servido por ele, né? Sendo enxugado as nossas lágrimas por ele e ouvir aquela grande voz, não chores mais. Aqui, Entra tudo no tem gozo. passado. Que Não é mesmo? coisa, irmão Sérgio. Eu fico pensando, voltando em Noé, já falei isso com a minha esposa, já pensei várias vezes. Pensa em um homem trabalhar 120 anos, cortando madeira, aplanando madeira, fechando buraco. É só Deus para dar graça. Isso. Hoje é a mesma coisa. Uhum. Nós não construímos um barco, construímos um testemunho, né? Justamente. Uma vida vivida com Deus. Não é fácil também, mas ao olhar ao fim do caminho, nós vemos que vale a pena. Justamente. E essa trombeta, ela vem falando, prepara, um soldado ele vai para a batalha lá, ele vai para o exército, primeira coisa, eles pesam ele. Uhum. Está acima do peso? Regime, exercício. Justamente. Né? Ensina, pega uma arma. Então, assim, Deus também prepara seus soldados. Ô Sérgio, nosso tempo foi embora, né? Foi embora, foi embora. Deus continua abençoando a todos. Amém. Eu estou aqui com os nomes. Vamos ler aqui os nomes dos daqueles nossos irmãos. Participaram conosco. Vou ler aqui de Belo Horizonte. Todos esses que eu falar é de Belo Horizonte. A irmã Terezinha Santos, irmão Expedito Soares, Vanderlei Elizabeth, Manuel Gonçalves, Tiago José e Carmen de Jesus, Cristiane Rosa Amaral, Silvânio Rodrigues, Miriam e família, Adriana e Clariana, Stephanie e Sara, irmão Moisés, Ivone Aparecida, Emerson Vilaça, José Passos, Avanilde Sarmento, Ivaí Esmeria, Maria Agostinha, Norma Maria, irmão Davi, Maria e Amália, Lúcio José, Avelino de Souza, Michele Barros. Irmãos de Betim aqui, Ione Lopes, Eliane Sarmento, Miriam Silvério. Temos a irmã Doris Dália de Campos de Goitacazes, irmã Iraci e Natália Sidney em Contagem, irmã Maria Gomes também em Contagem. Nós temos Nereu Martins de Criciúma, Maria Almeida de Diamantina. Em Esmeralda nós temos Roberto Lemos e Maria de Lourdes, irmão Sebastião, Robson e Osana. Em Fortaleza de Minas, Marlene Bárbara e Maria José. Em Ibirité, irmão Antônio, irmã Osmira, irmã Geralda Paula e família, irmã Solange, Mateus e Lucas. Em Içara, irmã Missa e irmã Nida. João Pessoa, irmão Paulo. José Mauro e Terezinha, longe, né, Sérgio? Uhum. Juatuba, Samuel Camp, em Mato Grosso do Sul. Luiz Paula Matozinhos, em Naviraí. Vanderleia Monteiro, e família. Nova Serrana, Esther, Leonardo e Gláucia. Ouro Preto, Norma e Davi. Piracicaba, Rolf, Ivanilde e Evelyn. Planalto de Minas, Lucinéia Oliveira. Ribeirão das Neves, Antônio e família. Maibi Souza e família. Francisco de Paula, Péricles, Renata Santos e família. Sabará, Ângela e Elazir Azevedo. Em Santa Luzia, a irmã Sebastiana, Sara Amaral e família. Antônio e Fátima, Adriana Silva. Na Saxônia, né, na Alemanha, Isabel Maertes. Em Vespasiano, irmã Elza Teodora, Vânia Lúcia, José Moreira, irmão José Serafim, Daniel e Rosileia, Keren, Júnior e Sofia, irmã Rosa Santos, irmã Elizabeth Alcântara. E em Juiz de Fora, nós temos Geraldo Celestino, o irmão Luiz Paixão também, não, o irmão Luiz de... Aqui depois da cidade administrativa, qual que é o nome mesmo ali? Vespasiano, não? Não.
São José da Lapa, irmão Efraim, ele sempre participa e diz que nunca consegue, porque ele não sabe falar. Irmão Luiz, a irmã Andréia, a minha esposa também pede para falar aqui. E creio que só tem algum. Tem mais uns aí, irmão Johnny. No Tem mesmo. aqui. Isso. Deixa da eu mídia. ver aqui na mídia. Isso. Ah, sim. Lídia e Joquebede em Belo Horizonte. Irmão Antônio e Lília em Contagem. E Andréia Lima. Isso. Ô não Sérgio, falou. tem mais alguém aí? Tem sim, irmão Luiz Paixão mesmo, pai do nosso precioso Irmão ministro Léo. lá, irmão Leonardo, né? De Goiânia. Também está aqui com a irmã Dalva em Belo Horizonte. O irmão Messias também mandou para mim aqui, está nos acompanhando. São só esses mesmo. Só? São só esses Ô mesmo. Sérgio, então foi um prazer Ô, irmão estarmos juntos mais uma vez. Muito bom, É um prazer estar com os irmãos, podermos estar junto aqui, né? justamente. Deus te abençoe muito, muito Amém. mesmo. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Deus continua Amém. abençoando a todos. Até a nossa próxima programação. I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.